Eu sou o professor Carlos Montanari, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, aqui na cidade de São Carlos. Eu tenho doutorado em Química Orgânica e pós-doutorado na área de Química Medicinal. Atualmente eu sou coordenador do grupo de Química Medicinal do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, em São Carlos, e nós trabalhamos essencialmente com doenças tropicais negligenciadas e agentes anticancerígenos. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de planejamento molecular de fármacos, o que envolve a gênese planejada de fármacos, desde a concepção da ideia, a descoberta de novas substâncias químicas bioativas, até a fase pré-clínica de atividade farmacológica para diferentes tipos de doenças e modelos de doenças. Dentro desse experimento todo que fazemos ao longo desses anos, nós temos diferentes atividades que envolvem diferentes áreas da pesquisa na área de química e na área de biologia e a interface das duas para produzir, então, novos fármacos. Então, dentro dessa linha de atividades, nós temos buscado uma informação atual que diz respeito à descrição de diferentes doenças através da estrutura molecular que causa essas doenças. Então, nós temos usado alvos proteicos, proteínas e enzimas, como alvos biomacromoleculares que estão envolvidos em diferentes tipos de doenças. Em particular, nós temos interesse para duas classes de doenças negligenciadas, doenças de Chagas e leishmanioses, e nós também temos interesse em buscar substâncias químicas para o tratamento de câncer de próstata e câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas, por exemplo, é um dos cânceres mais vigorosos e mais difíceis de se curar, e por causa disso nós então estamos enveredando os nossos esforços com o objetivo de encontrar novas formas de combater essa doença. A nossa estratégia é a de usar hidrolases, que são enzimas que fazem a digestão de proteínas e também fazem o trabalho de prejudicar o sistema do ser humano e produzir, então, essas doenças. A ideia é que, se nós formos capazes de, num primeiro momento, modular essas proteínas através de pequenas substâncias químicas, nós seremos, então, capazes de combater e, num primeiro momento, matar os parasitos, o Trypanosoma cruzi para doenças de Chagas e leishmanias, diferentes espécies de leishmania para as leishmanioses. E no caso das células de mamífero, para o tratamento do câncer de próstata e de pâncreas. Resumidamente, o trabalho que nós fazemos é tentar descrever doenças em seus níveis moleculares. Particularmente, o nosso interesse para esses 4 estados de doença, doença de Chagas, leishmaniose, câncer de próstata e câncer de pâncreas, envolvem apenas um único alvo, em suas diferentes formas, que são proteases. Proteases são enzimas que fazem a digestão de outras proteínas. Então, por exemplo, quando nós nos alimentamos, nós precisamos de proteases para que elas sejam capazes de fazer a digestão do alimento e, através daí, produzir, então, a energia necessária para o nosso organismo continuar o dia todo da forma como nós entendemos. Esses alvos, eles são alvos extremamente importantes, então, para a modulação dessas doenças. Então, o que nós fazemos com eles, no primeiro momento, é tentar entender o que é que eles são, tentar descrever qual é a função que eles exercem, tanto nos parasitos quanto nas células de mamíferos, identificar as suas funções dentro das células e aí, a partir disso, então, tentar modular esse funcionamento.
No caso das doenças parasitárias, tanto como no caso das células de mamíferos, o que nós precisamos fazer é inibir a função desses alvos para que tanto os parasitos morram, como as células cancerosas também morram. Existe um enorme desafio dentro desse processo, porque nós temos, em princípio, 4 alvos moleculares que nós temos interesse em modular e um número muito grande de substâncias químicas que podem modular esses 4 alvos, que num primeiro momento são produzidos de forma recombinante no nosso laboratório e depois disso eles são então testados diretamente nas células que os contêm. O grupo de Química Medicinal do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, vem trabalhando nesse projeto já há alguns anos, são cerca de 10 anos, mais ou menos, de atuação nesse projeto, e mais recentemente, por força de um enorme e importante financiamento da Agência de Fomento do Estado de São Paulo, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, nós fomos capazes de obter, então, um avanço muito grande em relação à identificação dessas substâncias químicas capazes de modular esses alvos. Então, esse processo é extremamente complexo. Por quê? Porque nós temos uma molécula dentro de um determinado organismo e que nós precisamos, de alguma forma, modular sua função biológica. De outro lado, nós temos um grande número de substâncias químicas, em geral pequenas substâncias químicas, e nós precisamos fazer esses 2 sistemas conversarem. Para fazer isso, nós precisamos de uma quantidade, uma gama enorme de especialidades capazes de produzir respostas que nos deem a informação adequada sobre o processo de interação e modulação dos alvos. Então, trata-se, na verdade, de uma ação multidisciplinar, pluridisciplinar, que envolve diferentes áreas da química, da biologia, da farmacologia, da medicina. Então, são parcerias no Brasil com outras instituições, outros departamentos dentro da própria Universidade de São Paulo, como na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Farmácia, Ciências Farmacêuticas, também da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e várias outras colaborações internacionais que fazem pesquisas que são essenciais no nosso projeto, mas que, naturalmente, dada essa pluridisciplinaridade, o nosso grupo não é capaz de realizar. Então, nós temos atualmente uma colaboração muito estreita com a Universidade de Washington, em Seattle, um grupo muito forte lá na área de doenças negligenciadas. Temos também uma colaboração muito forte com a Universidade da Califórnia, em São Francisco e em San Diego, também motivados pelo mesmo tipo de alvo. Além disso, mais recentemente, a CAPES, que é a Agência de Fomento para pessoal de nível superior do governo federal, firmou um convênio com a Universidade de Nottingham, na Inglaterra, que é um convênio CAPES Drug Discovery, ou seja, CAPES Descoberta de Fármacos, e dentro dessa proposta, o nosso grupo foi um dos únicos 7 grupos que foi contemplado com esse financiamento de 4 anos, já está no seu 3º ano, este ano, e isso envolve a troca não apenas de pesquisadores, com mobilidade de pesquisadores brasileiros indo para a Inglaterra, como pesquisadores ingleses e alunos ingleses vindo para o nosso laboratório. Recentemente, por exemplo, nós tivemos um aluno de graduação, do curso de graduação de farmácia deles, que veio fazer a dissertação de mestrado dele aqui conosco, graças a essa troca. Mais recentemente também, nós temos 2 italianos no nosso laboratório, também oriundos de uma colaboração com a Universidade de Roma, na Itália, e mais um pouquinho
anterior a esses processos, nós fizemos uma grande e importante colaboração com a Universidade de Tóquio, no Japão. Através dessa colaboração, nós fomos capazes também de produzir um pouco mais de conhecimento e avançamos um pouco mais na expectativa de identificar novas substâncias químicas capazes de tratar dessas doenças negligenciadas. Esse trabalho todo gera uma quantidade muito grande de dados. Apenas para te dar uma ideia, a rigor nós fazemos um trabalho do tipo, eu quero achar uma agulha no palheiro. Então, para eu achar uma agulha no palheiro, eu preciso de métodos que me ajudem a fazer isso de uma forma clara e eficiente. Nós não conseguimos fazer isso usando as próprias mãos. Então, para isso, nós precisamos de computadores. Quando nós usamos computadores para armazenar todos esses dados, nós precisamos ser capazes também de utilizar softwares apropriados para o gerenciamento e manipulação desses dados, incluindo simulações moleculares, geração de equações matemáticas, acesso a bancos de dados, geração de novas substâncias químicas, descrição de estruturas moleculares com 10.000 átomos, por exemplo, ou avaliação das possíveis interações entre esses dois conjuntos de moléculas, substâncias químicas e alvos moleculares. Até recentemente, nós vimos fazendo isso de uma forma um tanto quanto dispersa e não conectada. Felizmente, eu tive a oportunidade, em algum momento dessa nossa trajetória aí, melhora da nossa capacidade computacional, de conhecer. Acontece que até esse momento o nosso sistema ele vinha todo fragmentado por força da forma como o nosso grupo foi sendo construído ao longo do tempo. Na busca, então, e na tentativa de solucionar esse problema, eu tive a satisfação de conhecer o Guilherme Friol, né, da SDC. Eu expus o problema para ele, na verdade motivado por um problema mais sério do que esse, que foi uma grande perda de dados que nós tivemos recentemente, que certamente somam uma casa de 20 tera de dados que simplesmente foram perdidos. E quando eu mostrei o nosso sistema para o Guilherme, você tem que se lembrar que nós somos químicos, né? E somos, na realidade, usuários do sistema computacional. E o Guilherme, então, nos trouxe, através dessa conversa, a possibilidade de que nós pudéssemos, eventualmente, caminhar para um sistema de armazenamento mais eficiente. Então, a partir daí, eu entrei em contato com o pessoal da Seagate no sentido de avaliar a possibilidade da Seagate fazer uma doação ou ajudar o nosso processo de armazenamento para que nós, então, fôssemos capazes de armazenar zilhões de dados como nós temos que fazer nesse momento. Com base, então, nessa questão, eu acabei vislumbrando a possibilidade de resolver um velho problema no nosso laboratório, que é produzir uma quantidade muito grande de dados, armazenar esses dados com segurança e, eventualmente, com a possibilidade de fazer a recuperação desses dados de uma forma muito eficiente e muito rápida. A proposta que o Guilherme, então, me fez foi que, através dessa cooperação da SDC com a Seagate, nós poderíamos instalar um sistema de arquivamento, que é o SDC Storage Server, que usa discos Seagate do tipo Ironwolf, e que, através deles, eu poderia
simplesmente relaxar do ponto de vista do armazenamento propriamente dito dessa enorme coleção de dados e me dedicar muito mais exclusivamente para os trabalhos em química medicinal que nós desenvolvemos no laboratório. O que eu posso atestar com isso é que isso traz naturalmente um enorme conforto, e o que eu espero disto é que amanhã nós sejamos capazes de simplesmente excluir essa variável do nosso pensamento científico cotidiano e simplesmente porque o sistema é extremamente, deverá ser extremamente robusto para poder nos dar a tranquilidade de trabalhar apenas com os conceitos em química medicinal que nós teremos, com a garantia de que o armazenamento estará bem realizado, bem feito dentro do sistema que está sendo instalado no nosso laboratório hoje. Olá, eu sou o Guilherme Friol e nós estamos aqui trazendo essa solução do professor Montanari, aqui no Departamento de Química da USP. Essa solução é um SDC Storage Server, é uma solução criada pela SDC para armazenamento de alta confiabilidade e de alta performance. E diante da demanda do departamento, onde eles precisavam de um nível de armazenamento extremamente elevado e um nível de confiabilidade e disaster recovery extremamente confiante, o que nós resolvemos fazer? Nós adotamos uma parceria com a Seagate, onde nos foi concedido discos da linha Iron Wolf, especializados para armazenamento NAS. Hoje, com essa solução, nós pretendemos atender o professor de uma forma onde ele possa ter segurança e alta performance nas pesquisas que ele vem atuando. O lema do nosso grupo é contribuir para a melhoria da saúde das populações. Neste momento, o estabelecimento dessa parceria vem em excelente momento, porque nós estamos produzindo uma quantidade muito boa de conhecimento e eu tenho a certeza que, através dessa cooperação, nós estaremos tranquilos em continuar o nosso trabalho. Então, quero agradecer o apoio de vocês ao nosso trabalho. Muito obrigado. O que é importante salientar nesse momento final é que esse projeto tem uma natureza cooperativa que é fundamental para a sua concretização de uma forma eficiente. Através do financiamento que a FAPESP tem nos dado, da infraestrutura da nossa instituição, da expertise dos nossos colaboradores e dos nossos alunos, do apoio da SDC e agora o apoio da Seagate, eu quero e tenho a impressão que, no contexto geral, nós teremos condições de avançar muito mais eficientemente. Muito obrigado. Meu nome é Jéssica Pimentel, sou gerente de marketing da Seagate. Gostaria de agradecer ao professor Montanari e à SDC por nos trazer essa oportunidade de apoiar esse trabalho social e de também mostrar que a Seagate tem soluções para todos os segmentos, incluindo o da saúde.